peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, não se venda para ninguém, não se venda para nada, não se venda para as coisas deste mundo. Não se misture com as coisas deste mundo, não se lambuze com os pecados deste mundo. Esse mundo não tem nada de bom a oferecer. O mundo sem Cristo não tem nada de bom a oferecer. Nós não estamos disponíveis a pratos oferecidos por pessoas que não temem a Deus. De repente você ainda não caiu em si qual é o prato que você está aceitando, que está tirando a tua santidade, e que se Jesus Cristo vier hoje, você não estará em santidade. Irmãos, quando nós falamos de santidade, não é que a gente está querendo ser melhor que alguém. Não. Quando a gente fala para largar o pecado, quando a gente mostra que nós conseguimos, com a força que Deus nos deu, que nós conseguimos, com a ajuda do nosso Pai Eterno, que nós conseguimos vencer o pecado, que nós conseguimos resistir ao pecado, não é que nós queremos ser melhores que outras pessoas ou mais fortes que outros que ainda não conseguiram. Nós estamos testemunhando e mostrando nitidamente que é possível. Que tudo é possível ao que crê. Nós não fomos criados para este mundo. Eu digo, a terra foi nos dada. O mundo que eu falo é o mundo que jaz no maligno. É a moda, é o dinheiro, é a ambição, a ganância, é a mentira, é a falsidade. Pessoas que se vendem facilmente, que se vendem por tão pouco, jogando a sua salvação, a sua santidade no lixo. É muito difícil nós conquistarmos a nossa santidade, irmãos. É muito difícil. Eu fui criada dentro da igreja. Eu só fui ter um encontro realmente e sentir o Espírito Santo de Deus quando eu tinha, uma das vezes que eu voltei para o Senhor. Eu acho que foi a vez que Deus mais me resgatou do lodo do fundo, do lamaçal mesmo, sabe? Que eu tinha uns 23 anos, de 21 a 23, uma coisa assim, 21 anos. Ali eu tive realmente o meu primeiro encontro com o Espírito Santo. Ali foi quando o Espírito Santo me encheu e me visitou. Onde eu estava envolvida realmente com a obra do Senhor, de coração, de pureza. Não para ser melhor que alguém, não para carregar título, não. Mas eu fui criada na igreja desde os 5 anos de idade. Existem muitas pessoas que nasceram na igreja, que nasceram no Evangelho. Eu estou falando da igreja Casa de Pedra, ministério, denominação. E não conhecem verdadeiramente quem é Jesus. Não conhecem suas origens, não conhecem verdadeiramente a palavra. Não se interessam, não lhe foi ensinado. E tudo caminha para pior. Cada dia mais estará mais difícil conhecermos verdadeiramente quem é o Messias, quem é o nosso Salvador, quem é aquele que já existia e foi enviado aqui na terra para morrer por nós, como um cordeiro santo, puro, e derramar o seu sangue para que nós tivéssemos direito, acesso ao perdão do Pai Eterno. Muitos realmente não conhecem. A Bíblia está sendo mudada, está sendo modificada, palavras estão sendo distorcidas, o sentido de algumas coisas. Não se é mostrado realmente, não se é estudado a Bíblia. Isso são em muitas denominações. Eu passei também por algumas,
eu cheguei à conclusão de uma, e nos últimos anos eu cheguei à conclusão de mais uma, mas a verdadeira casa do Senhor. Sim, existe o templo de pedra do Senhor, aonde o corpo de Cristo ali se reúne para Deus falar com eles, para se adorar e glorificar ao Senhor. Mas primeiramente nós não podemos nos esquecer que nós somos o templo do Espírito Santo e que para o Espírito Santo habitar em nós, nós precisamos nos limpar. Nós precisamos resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos condena, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que tira o nosso acesso ao Senhor. E muitas denominações não estão ensinando, irmãos. Quando a gente começa a navegar pela internet em algumas... nós acabamos vendo coisas que realmente provam que estamos nos últimos tempos. Prova que realmente não existe mais temor a Deus. Não existe amor. Templo do Senhor somos nós, irmãos. Se nós ficarmos buscando a salvação em homens, em pastores, em anciãos, em rabinos, e eles forem cheios de falhas, eles estiverem cheios de pecados, eles não tiverem um coração puro segundo o coração de Deus, nós seremos levados junto com eles. E vocês sabem para onde. Mas ainda existem homens de Deus, mulheres de Deus, existem sim verdadeiros pastores que se importam realmente com suas ovelhas, que mostram a verdade, que não querem apenas o que elas têm financeiramente a oferecer. Existe aqueles que não se corromperam, são poucos, mas existem. E conforme vai passando os dias, nós vamos tendo experiências e nós nos deparamos com coisas que de verdade dá vontade de chorar. Eu não estou julgando, irmãos, eu estou falando a realidade, porque se de repente você é um cristão, uma cristã, mas você não conhece a Bíblia direito, você não sabe quem realmente é o Todo-Poderoso, você não sabe realmente quem é o nosso Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, o risco de ser enganado e levado junto com a correnteza que não leva a um lugar de Deus, é muito fácil. Não se apegue a doutrinas de homens, não se apegue à modernidade. Deus está nas coisas simples, Deus está na verdade, na sinceridade, na pureza. Nós buscamos diariamente um conserto com Deus, nós buscamos diariamente uma purificação. Não tem como Deus não nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão tremendo, Ele é tão poderoso. E Ele age também nos detalhes, Ele nos orienta. Nós só precisamos ser humildes e buscar a verdade. Buscar a verdade. Sem ela nós não alcançaremos a total e completa libertação. Eu abri mão de muitas coisas. Todas as vezes em que eu me desviava e voltava para Jesus, eu abria a mão, mas logo em seguida eu acabava me contaminando. Eu acabava ouvindo, eu não ouvia a verdade como hoje eu estou conhecendo. Mas logo eu me desmantelava,
Às vezes eu voltava com aquela sede, glória a Deus, voltei para a igreja. Vou parar com isso, vou parar com aquilo, vou parar com aquilo outro. Aí a primeira decepção que eu tinha, que eu via, alguma tentação que eu acabava caindo, alguma coisa, seja um vício de cigarro, de bebida, de balada, de ficação, de tantas e tantas coisas, uma viagem, já me desviava, já falava, eu hoje não fui pra igreja, acabei indo pra praia, ou então, sei lá, fui pra uma balada e acabei fazendo que já joguei tudo no lixo, não vou mais pra igreja. Vou fazer o que na igreja? Eu não consegui resistir. Se desde lá atrás eu tivesse pensado, eu sou o templo do Espírito Santo, eu preciso estar firme na rocha, eu preciso buscar estar firme na rocha, eu preciso buscar estar mais perto de Deus, eu preciso agradar em primeiro lugar o meu Deus Todo-Poderoso, o meu Criador, que fez os céus e a terra, o universo e tudo que há em nós. Eu preciso agradar a Deus. Para agradar a Deus não é de qualquer maneira. Para agradar a Deus não é de qualquer forma. Nós precisamos matar a nós mesmos todos os dias, as nossas vontades, os nossos desejos, cortar amizades, relacionamentos, sair de lugares que não é para nós, sair de trabalhos, trocar de empregos, é abrir mão mesmo que de repente você esteja ganhando milhões, mas esses milhões vão te afastar de Deus, se Deus não tem o dom de riqueza para você, se você está forçando a barra, ou de repente você está crescendo financeiramente, você está conquistando materialmente, mas você está começando a deixar os detalhes do mundo entrar em você. O inimigo, muitas das vezes, ele vai assim aos pouquinhos, ele começa de pouquinho, de detalhezinhos, e quando menos se espera, você já está totalmente fora da vontade de Deus. As coisas de Deus são com decência, pureza, simplicidade, naturalidade, tudo, desde uma roupa, desde a forma que você usa o seu cabelo, que você coloca no seu cabelo. Eu tô sempre repetindo isso porque eu era muito vaidosa. Eu era extremamente vaidosa e eu não me arrumava para as pessoas, eu me arrumava para mim. Eu me arrumava para mim, eu me enchia de mim. Quando na verdade eu precisava me esvaziar de mim, para que Deus enchesse a mim, para que Deus transbordasse em mim, para que as coisas de Deus transbordassem no meu coração. Eu gostava de diversão, eu gostava de dar risada, eu gostava de adrenalina, eu gostava de loucura, eu gostava de sentir a emoção, a sensação. E hoje eu gosto de sentir a presença do Espírito Santo. Não existe sensação melhor do que quando o Espírito Santo de Deus nos visita e nos transborda. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos curvar diante de Deus. Nós precisamos nos curvar diante do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos curvar perante os pés do Senhor. Ele é o único que deve brilhar. Ele é o único protagonista. Ele é o único todo-poderoso. Não existe outro. A partir do momento que você se entrega tanto às vaidades, que você se entrega a um emprego que você ganha milhões e milhões, quando você se entrega a um namoro porque o rapaz é extremamente bonito, ou extremamente rico, ou tem muito a lhe oferecer financeiramente, você realmente está colocando tudo isso como Deus na tua vida. De repente você acha que não, mas você está.
Quando você vai contra a vontade do Senhor, que você passa a afastar o Espírito Santo de você, você já está adorando ao inimigo. Tudo que você coloca em prioridade na sua vida, tudo que você abre mão, tudo que te faz abrir mão das coisas de Deus, os sonhos de Deus, os sonhos, os planos, o destino que Deus tem para a tua vida, você está adorando a outros deuses, adorando ao inimigo de nossas almas. Não se deixe enganar. Eu lembro quando eu era adolescente, quando eu comecei a me interessar pelo mundo, que foi o que me atraiu, a modernidade dentro do meio gospel. E não demorou muito tempo. Eu já estava com meu coração totalmente nas coisas do mundo. Então, quando era muito tradicional, quando era muito que não podia fazer isso, que não podia fazer aquilo, que não podia fazer aquilo outro, eu não queria saber. Aquilo que você não devia, aquela igreja que você não devia satisfação, que você podia usar o que você bem entendesse, ali era o meu lugar. Mal sabia qual caminho eu estava levando a minha vida, a minha alma, e quantos planos de Deus para minha vida eu estava anulando, estragando, lançando ao vento, descartando. Irmãos, não se deixem enganar. Não se deixe. É muito fácil, a palavra de Deus fala, eu lembro que eu ouvia desde pequenininha, é muito mais fácil um ímpio de ganhar para o mundo do que um justo ganhar um ímpio para Deus. Nós precisamos levar a verdade. Nós precisamos saber qual é o chamado que Deus tem, o que Deus quer de nós. Nós precisamos nos deixar ser usados por Deus. Nós precisamos obedecer, procurar ao máximo obedecer ao Senhor. Ele é misericordioso, Ele nos perdoa. Ele sabe de todas as nossas limitações, nossas fraquezas. Muitas das vezes a gente acaba não confiando no Senhor, quando o que Deus quer é que nós confiemos 100% no Senhor. Quantas vezes eu quis parar de trabalhar em lojas, em shopping, porque eu pensava, eu sei que não é do agrado de Deus. Porque eu estou num lugar onde eu acabo conhecendo muitas pessoas e a minha cabeça, a minha idade também, né, me levava para tudo isso ainda. E eu estava encantada com o mundo, as coisas do mundo. Eu pensava, eu vou ter que sair do shopping, eu tenho que parar de trabalhar em lojas de shopping, eu tenho que buscar outra coisa, eu tenho que trabalhar por conta. Porque enquanto eu estiver assim, eu sou obrigada a usar maquiagem, sou obrigada a colocar um sapato de salto, eu sou obrigada a colocar uma calça, eu sou obrigada a isso e aquilo, e não sei o que, e acabava conhecendo várias pessoas, e quando via já estava saindo, indo pra balada e fazendo bate-volta na praia e bebendo e não sei o que, e já voltava a fumar e beber e um monte de coisa. Eu já sabia qual era a solução para que eu estivesse me purificando aos poucos e buscando a verdadeira comunhão com Cristo. Muitas das vezes eu acabava saindo, mas eu acabava voltando depois. Só que nós estamos vivendo dias, nós estamos vivendo tempos em que está muito próximo a vinda de Cristo. E se a gente ficar adiando as coisas, adiando, amanhã eu paro de usar calça, amanhã eu paro de usar maquiagem, amanhã eu paro de pintar a unha, amanhã eu paro de usar cílio postiço, amanhã eu paro de cortar o cabelo, eu paro de pintar amanhã eu paro de fornicar, amanhã eu saio do adultério, amanhã eu paro de mentir, amanhã eu paro de ser falsa, amanhã eu paro de fazer um monte de coisa. É agora. É agora, porque a gente não sabe a qualquer momento Jesus pode voltar. A gente não sabe o dia, nem a hora, nem o minuto, nem o segundo.
A gente tem que abrir mão da vaidade, do orgulho, da ambição, da ganância. A gente tem que se desprender de absolutamente tudo que é material. A gente tem que olhar para cima. A gente tem que falar: Senhor, me ajuda. Cada dia tá ficando mais difícil isso. Imagine para quem está no mundo. Imagine para quem está, de repente, até frequentando igrejas, mas não conhece verdadeiramente a palavra. E quando não se conhece verdadeiramente a palavra, não se teme a Deus. Às vezes fala: não, eu temo a Deus. Não teme, porque você ainda está praticando coisas que está na palavra que não pode. Você precisa saber o sentido do que é dito. Você precisa estudar a Bíblia, mesmo que seja um pouquinho por dia. Você tem que pedir ajuda para Deus. Você tem que pedir para Deus abrir os seus olhos, o seu discernimento. Irmãos, nós estamos vivendo dias que está muito difícil mesmo. O mundo está tomando conta. Ele está tomando espaço. Nós já temos muitos irmãos pelo mundo sendo perseguidos, mortos, torturados. Nós precisamos nos envolver mais com a obra de Deus, obedecer mais à voz do Senhor. Eu sei que muitas das vezes nós sentimos vergonha, mas a gente tem que fazer, tem que obedecer, tem que falar. A gente tem que pôr para fora aquilo que Deus coloca dentro de nossas bocas. Esses dias eu vendo roupas indianas, eu estava vendendo por uma plataforma. Mas eu gosto de vendas presenciais, mas como eu fechei a loja por vários propósitos dentro da vontade de Deus, para viver realmente, para voltar com a minha comunhão com Deus como estava, para estar livre, porque a verdadeira liberdade é aquela quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente se afasta de tudo aquilo que não é de Deus. E eu precisava comprar uns vestidos, uma meia dúzia de vestidos, e fui comprar, eu ia atender uma cliente. E eu não posso dizer, eu não sou rica, eu não tenho nada, e eu quero cada dia mais um pouquinho que eu tenho aqui, que é bem simplesinho, que era até da minha mãe, as coisas que sobraram pra mim. Eu quero me desfazer também. Eu não quero estar presa em absolutamente nada, em ninguém. E eu estava dentro do trólebus, e ali não deu para me conter. Quando eu vi, eu já estava gritando, falando de Jesus, falando do amor de Jesus, falando da verdade, falando o que tem que ser dito. E se eu estivesse pensando, eu vou deixar para amanhã? Eu tô com vergonha, assim como eu passei vários meses assim. E quando eu estava com coragem, o inimigo ficava causando situações para que eu ficasse doente, presa dentro de casa. E às vezes Deus quer te usar tremendamente. Às vezes existem pessoas que estão necessitadas de ouvir o que Deus tem a dizer a elas através da tua boca. Mas você tem se prendido em situações, em pessoas, em lugares, em empregos, em tantas outras coisas, que você não tem confiado 100% no Senhor, porque muitas das vezes a gente fala que confia e não confia, mas a gente tem que aprender a confiar 100% no Senhor, porque o nosso respirar depende dele, o nosso dormir, acordar, levantar, andar, enxergar, ouvir, falar, o nosso viver depende dele. Então, se ele nos propõe fazer algo para ele, se ele nos pede, se ele nos manda, se ele nos prepara,
Nós precisamos confiar em Deus, deixar vergonha de lado, deixar todo o pecado, deixar todas as alianças que não é de Deus, deixar tudo aquilo que não é de Deus, deixar tudo, o engano, parar de ficar servindo a homens e servir verdadeiramente a Deus. Parar de ser cego e não conhecer, às vezes décadas dentro de uma igreja e não conhece a Bíblia direito. Não sabe discernir as coisas que realmente é Jesus, é de Deus e as coisas do mundo. Eu venho sempre pedindo isso, já não é de hoje. E todos os dias, em vários momentos, Deus ele me prova que realmente. E existem muitos se afastando mais ainda de Deus, ao invés de se aproximarem mais ainda de Deus, pela palavra que está sendo pregada, modificada, não mostrada a verdade, não pregada por inteira, não estudada. E no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 18, diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus o entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também nos varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, se conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Eu sinto realmente a tristeza muito, muito grande em admitir que parece que esse capítulo foi feito para hoje, para o dia de hoje. E é no dia de hoje que nós precisamos nos levantar, sim, nos levantar, dizer não a tudo aquilo que não é de Deus,
nos afastar, abrir mão de tudo aquilo que não é de Deus. Sair do meio dos pecadores, daqueles que não temem a Deus. Existem aqueles que pecam, mas eles temem a Deus, mas eles ainda não conhecem a palavra. Esses nós devemos falar de Jesus para eles. Nós devemos falar sim da verdade para eles. Mas aqueles que realmente são ímpios, nós precisamos nos separar. Nós já estamos vivendo os dias. O justo seja justo ainda. O que é sujo, suje-se ainda, suje-se mais. Esses, eu não estou fazendo julgamento. Realmente existem. Infelizmente, Deus me mostrou, provou, de fato e verdade, que existem sim os perversos. A esses nós devemos nos afastar. Desses nós devemos nos afastar. Nos afastar, cortar alianças, vínculos. Não estou falando, vou deixar de ser amigo, vou ser inimigo. Não. Só não coloca o teu coração nessa aliança. Só não coloque o teu coração nessa amizade. Porque o que é perverso é perverso. O que é ímpio é ímpio. O que é servo do inimigo de nossas almas é servo. E ele se satisfaz fazendo maldade. Nós precisamos nos purificar e pagar com bem todo o mal que fizerem a nós. Mas o foco principal é a nossa salvação, a nossa vida eterna e agradar a Deus. Deus deve estar acima de tudo e todos em nossas vidas, em nossos corações, em nossos caminhos, em nossas mentes, em nossa rotina, em nosso dia a dia. Estando na frente de pessoas ou dentro de casa sozinhos, dentro de um quarto. É Deus que deve estar em primeiro lugar. Fugir da aparência do mal. Devemos fugir de toda a aparência do mal. Deixar que Deus cuide de nós. Esse tempo que eu fiquei doente, a única coisa que eu tomei de remédio foi ivermectina, albendazol, nos primeiros dias. E remédio para dor, nos primeiros dias. E o Senhor foi me direcionando a muitas coisas, coisas que eu já sabia, experiências que eu já tive, pessoas que já tinham me passado, e enfim, o que a gente tem também ainda de bom acesso aqui pela internet. E eu fui me curando, Deus foi me curando através daquilo que Ele criou também, através da sua natureza. E às vezes você acha que precisa de tantas coisas, até para cura. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos mostrar para Deus que nós o amamos, não pelo que Ele pode fazer por nós, mas pelo que Ele já fez. Quando Deus criou a terra, Ele fez absolutamente tudo e depois nos fez. Como eu já disse, experiência com uma pessoa extremamente inteligente, estudada, profissional da área da saúde, que falou para mim, falava, a cura para todas as doenças estão na natureza. Deus fez tudo. Ele fez tudo. Nós não devemos buscar pelo que Ele pode nos dar, fazer por nós. Nós devemos buscá-lo, amá-lo, glorificá-lo, louvá-lo, santificar-nos, porque a partir do momento que nós nos santificamos, nos purificamos, nós já estamos agradando a Deus. Já estamos, eu creio, louvando a Deus. E pelo que Ele já fez por nós. Não busque a Deus porque você quer ficar rico. Não use o nome de Deus porque você quer que as pessoas confiem em você, porque de repente eu sou cristão, eu sou evangélico, eu vou... Não faz isso. Não faz isso.
Deus não é banco. Faz isso. Enfim. Busca a Deus porque você o ama. Busca a Deus por gratidão. Vai haver momentos em que você vai precisar de algumas coisas, você não vai enxergar o trabalhar de Deus, você não vai... Às vezes Deus está colocando as coisas na sua mão, você não está enxergando, acaba recusando, acaba dispensando, acaba... ele tem a solução, às vezes você está pedindo, mas ele já fez, ele já deixou, a gente que não enxerga. Ou a gente não aceita. Porque muitas das vezes Deus já tem as soluções para os nossos problemas, mas nós não queremos aceitar. De repente, porque ali, não vai ser legal pra mim, não vou me sentir bem ali, porque é muito pouco pra mim, porque é muito pra mim, porque... Precisamos orar uns pelos outros e ler mais. Todos os dias, se puder meditar nessa parte que eu li de Romanos, que não foi o capítulo inteiro, foi o capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 32. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e principalmente a tua alma, os teus pensamentos, as tuas lembranças, o teu coração. Que Deus te limpe de todo o mal, de toda vaidade, de toda enganação, de toda mentira. Tudo que foi dito a você, que você acha que é verdade, está te levando ou poderá te levar para um caminho sem volta. Precisamos estar preparados. Precisamos buscar, precisamos tirar força de Deus. Sim, precisamos. Muitas das vezes estaremos nos sentindo muito fraquinhos, mas a gente precisa recorrer ao Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ao Espírito Santo de Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele vai nos ajudar. Ele conhece verdadeiramente nosso coração, Ele conhece todas as nossas intenções, e a partir do momento que nós conseguimos provar a Deus que o amamos e que a prioridade em nossa vida é a nossa vida eterna com Cristo, Deus nos fortalece, nos ajuda, cuida de nós, nos capacita. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Não se contamine com o mundo. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom.